Continuando, aula anterior nós realizamos a introdução das principais características dos fungos, um organismo diferente e complicado, né? Pela grande nomenclatura que ele apresenta. Mas como sempre, Claudinho de bom coração, vou deixar aquela coisa bem amassadinha e bonitinha para você estudar e ter sucesso no seu vestibular, certo? Fungos são organismos uni ou multicelulares, são compostos por apenas uma célula, ou multicelulares, várias células. Ah, mas como é que eu vou saber? Ele é visível. Ah, estou vendo ali um cogumelo, uma orelha de pau. São os fungos multicelulares. Por serem visíveis, multicelulares, eles formam filamentos conhecidos como hifas. E esse conjunto de hifas, aula anterior, formam os micélios. É a estrutura de um fungo, né? Micélio vegetativo, parece uma raiz, nada a ver com raiz, né? Estou fazendo um padrão comparativo para você entender. O micélio vegetativo vai se espalhando pelo substrato, absorvendo os nutrientes, e o micélio reprodutivo, normalmente ele é mais externo, né? O micélio reprodutivo, o nome está falando, responsável pela reprodução do fungo. Ali se encontram esporos que serão liberados pelo ar. Esporo é a principal forma de reprodução de um fungo, tá? Vamos bater, por isso é complicado. Tal de esporo é complicadíssimo, né? A nomenclatura é bem variada. Então, o micélio reprodutivo libera os esporos, também chamado, quando bem elaborado, corpo de frutificação. Lembrar que fungos são heterótrofos, não são autótrofos, portanto, não fazem fotossíntese, não tem pigmentos fotossintetizantes, não há confusão com vegetais, parece mais com animal, na verdade, do que com vegetal, né? Reserva energética, glicogênio, parecida com a nossa, tá vendo? Alguns têm parede formada, os fungos têm parede formada de quitina, que alguns animais apresentam também. Reserva energética, glicogênio, parede formada de quitina. Então, são muitas características que assemelham mais com animais do que com vegetais. Ah, mas parecer com vegetal, por esse aspecto que o fungo apresenta de estruturas que lembram raízes, mas não tem nada a ver com vegetal. Não são autótrofos, não fazem fotossíntese. São heterótrofos por absorção, ok? Lançam as enzimas no substrato, pode ser o nutrientes do solo, uma matéria em decomposição, fará a digestão e absorve os nutrientes já ali digeridos. Fungos são heterótrofos por absorção. Podem ser decompositores, uma palavrinha mais bem elaborada, sapróbios, bonito, né? Sapróbios. Muitos são mutualistas, associações com outros seres vivos, a mais famosa é o líquen, há também as micorrizas. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí. E muitos são parasitas. Fungo que parasita outro fungo, protozoários, animais, vermes, tá? Vegetais, provocando pragas incríveis em lavouras, com prejuízo econômico estrondoso. Então, fungos também podem ser parasitas. O objetivo dessa aula hoje é verificar com você a divisão desse reino em filos. Eu vou dividir em 4 filos para você, a nova nomenclatura, e mostrar as formas de reprodução sexuada e assexuada, que não são fáceis. Nós vamos tentar colocar realmente de novo, mais uma vez, a ideia clássica para fazer vestibular. De novo, para quem gosta, é uma leitura constante, frequente, para verificar essa nomenclatura de fungos. São ciclos reprodutivos muito bem elaborados, complexos, tá? Então vamos lá. Reino fungi, segunda aula, provavelmente a última delas. Vamos ver se a gente consegue terminar essa aula maravilhosa de fungos aqui. O reino fungi, então, parte 2, primeira aula introduzindo as características gerais, importância nessa aula, filos e forma de reprodução. Quando eu falo filos, nós dividiremos o reino fungi em 4 principais filos. Os chamados quitridiomicetos, são as quitrídeas, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Mas, Dalton, eu lembro, já vou chegar parando e comentando um detalhe com você, eu lembro que eu estudei um tipo de fungo, um 5º filo, chamado de deuteromicetos, que foram chamados de fungos imperfeitos. Você vai encontrar esse livro, alguns livros mais antigos, os novos comentando sobre esse tipo de fungo, que hoje não é mais considerado como fungo. Os deuteromicetos, esse filo como fungo, deuteromicetos, tá? Os deuteromicetos, eu estudei assim, foram chamados de fungos imperfeitos, porque não apresentam de forma nítida uma forma sexuada de reprodução. Não apresenta formas de reprodução nítidas. Então foram chamados de fungos imperfeitos. Um dos critérios que nós temos para classificar fungos é a forma de reprodução, principalmente sexuada. E esses fungos não apresentam essa forma sexuada de reprodução. Então foram classificados como fungos imperfeitos. Um filo que tinha fungos que não apresentavam formas sexuadas nítidas de reprodução. Com o avanço da tecnologia, mapeamento de DNA, análise da célula, nós verificamos hoje que esses fungos deuteromicetos foram redistribuídos nos outros 4 filos, de acordo com essas características, semelhanças genéticas, estrutura celular. Então, hoje, esse fungo imperfeito não existe mais para a gente. Para que comentar? Vai que vem.
vai que aparece, né? Esse deuteromiceto, que são fungos imperfeitos. Não apresentam formas sexuadas de reprodução nítidas, não são visíveis, tá? Não são conhecidas. Então, de acordo com o DNA, de acordo com as suas características citológicas, eles foram redistribuídos dentro dos outros 4 filhos, beleza? Os clitridiomicetos, os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. Eu vou começar de novo com as características principais e gerais que todo fungo tem. Eu coloquei debaixo mais uma vez da nossa ilustração, são compostos por hifas, né? Quando multicelulares, que são filamentos que formam os fungos. A quitina é o componente da parede celular. Lembrar que em vegetais a parede é formada de celulose. Esporos, principal forma de reprodução dos fungos, são os esporos, tá? Que tem uma nomenclatura bem rebuscada. Glicogênio, reserva energética, também animal. A nossa reserva é também um glicogênio. Eu coloquei aqui alguma função que é a decomposição, né? São agentes decompositores ou sapróbios. 4 grupos principais: quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Não é tão difícil como você pensa que é, desde que você bata nas ideias principais. Grupo por grupo. Primeiro grupo, quitridiomicetos. Os quitridiomicetos são fungos uni- ou multicelulares. Aí eu coloquei embaixo. Dalton, eles têm hifas cenocíticas. Relembrando a aula anterior, o fungo ele pode ter hifa cenocítica e hifa septada. As hifas septadas têm paredezinhas chamadas septos, que repartem os compartimentos dentro das hifas. Dentro desses compartimentos tinha um núcleo só, tinha 2 ou mais de 2, lembra? Monocariótico, dicariótico. E a hifa cenocítica não tem septos. Os núcleos se encontram misturados numa massa citoplasmática. Decora mais fácil, os 2 primeiros da nossa aula, quitridiomiceto e zigomiceto, são cenocíticas. Os 2 últimos, ascomicetos e basidiomicetos, que são bem elaborados, são hifas septadas. Pronto, acabou. Não fica decorando separado, tem confusão. Os 2 primeiros, cenocíticas. Os 2 últimos, septadas. Os quitridiomicetos e os zigomicetos, hifas cenocíticas. Não tem septos, é uma massa citoplasmática única dentro das hifas. O ascomiceto e o basidiomicetos são septadas, têm paredes chamadas septos que separam os compartimentos, certo? Então, esse tipo de fungo, que é o quitridiomiceto, são uni- ou multicelulares, cenocítica, não tem septos. A maioria é aquático, tem espécie terrestre sim, a maioria são aquáticos. É onde eu quero te chamar a atenção para gravar um pouco mais. Esses fungos quitridiomicetos, eles apresentam, em alguma etapa da vida deles, flagelos nas suas estruturas reprodutivas, que são os esporos ou os gametas. É o único tipo de fungo que apresenta isso. Flagelo na sua composição, ou no esporo ou nos gametas. Tá? Por esse motivo, há autores que abordam esse quitridiomiceto como mastigomiceto. Lembra do termo mastigóforo, lá em protozoário? Mastigo vem de flagelo. Então, esse fungo quitridiomiceto, eu nunca tinha visto, é a nova nomenclatura. Anteriormente chamados de mastigomicetos. Então, pode ser que apareça assim para você também, por apresentarem flagelos em algum momento da sua vida, nas suas estruturas reprodutivas, que seria o esporo ou até mesmo o gameta. Eu falei que a maioria é aquático, né? O flagelo auxilia na locomoção no meio aquático, para você decorar um pouco mais fácil, tá? Esses fungos são curiosos em vestibular em qual aspecto? Eu coloquei que eles têm alternância de gerações, praticamente é o único que aparece isso. Em uma etapa da vida dele ele é haploide, na outra etapa ele é diploide, ele faz alternância, muito raro em provas, coloquei porque eu já vi algumas questões com isso. A maioria deles são decompositores, são sapróbios, a maioria, porém, quando vem em prova, vem um parasita. Esse nome complicadinho, Batrachochitrium dendrobatides, eu falei bonito, hein? Batrachochitrium dendrobatides. Esse fungo ataca a pele úmida dos anfíbios. Então, quando eu vejo assim, vestibulares em provas, isso é incrível. Eu coloquei uma imagem para você, uma imagem, inclusive, retirada de provas de vestibular. Esse fungo, claro, vimos ao anterior, qual é o ambiente propício para o crescimento do fungo? Ambiente úmido, escuro, quente, não é? A pele do anfíbio é úmida. Ambiente extremamente propício para o crescimento de fungos. Então, devido a essa pele úmida que os anfíbios apresentam, sendo um meio propício para a proliferação de fungos, há hoje o desaparecimento em massa de anfíbios em alguns continentes devido a esse tipo de fungo, inclusive já detectado em nosso país, no Brasil também.
Os fungos atacam a pele desses animais e provocam a destruição, a necrose total da pele do animal. E respira pela pele, cutânea principalmente, lembra? Além de pulmonar, gular, mas ele faz principalmente respiração cutânea. Então, há relatos aí do desaparecimento de alguns anfíbios em massa em alguns continentes pelo ataque desse tipo de fungo, que é o Batacoquítrio aí, tá? Ou funguinho difícil de falar, não, credo. Então, esse fungo ataca principalmente a pele de alguns anfíbios. O que mais me chama atenção quando o assunto é vestibular. Ok? Continuando então, o Chytridium-miceto. Faltam 3 filos: Zygomicetus, Ascomicetus e Basidiomicetus. O Zygomiceto que mais aparece em provas é o bolor preto do pão. Vamos comentar. O Zygomiceto, de novo, muitos são terrestres, a maioria deles tem aquático também. Perceba que a hifa é cenocítica, os 2 primeiros cenocíticas não têm septos, os 2 últimos, Ascomicetus e Basidiomicetus, têm hifas septadas com septos, tá? Não formam corpo de frutificação, aquela estrutura visível como um cogumelo, como uma orelha de pau. O primeiro também não forma. Então, os Chytridiomicetus ou Chytridias, antigamente Mastigomicetus, também não tem corpo de frutificação, tá? Parasita mutualista, sapróbio decompositor, o comum de prova é o bolor preto que aparece em pães. E esse bolor, obviamente, negro, também não aparece só em pães, tá? Aparece em vegetais, verduras e frutas também. O que chama muita atenção desse tipo de fungo, realmente, é essa característica do bolor preto e bolor negro que aparece em pães, em frutas e também em algumas verduras, tá? Cuidado com o Zygomiceto, muito pouco aplicado em provas, é interessante. E não tem corpo de frutificação. Os Ascomicetos, que é o terceiro filo, basicamente mais de 50% das espécies de fungos conhecidas são ascomicetos. A maioria mais da metade são ascomicetos. A maioria deles, levedo, bolor, levedura, a maioria deles que você conhece no dia a dia são ascomicetos. Então quer dizer que deve ter muita importância, né? Ecológica, econômica, fabricação de pão tem a ver com ele também. Os ascomicetos, então, são os mais variados, os mais abundantes, praticamente mais de 50% desses fungos representam o reino fungi, tá? União multicelulares, septadas, percebeu? Não é cenocítica mais. E importância, que é o que interessa aqui, olha o tanto de importância. É o mais variado entre os fungos. Antes eu começo a falar um pouquinho dele, por que são chamados de ascomicetos? Esses fungos apresentam estruturas em forma de sacos que foram chamadas de ascos. Dentro desses sacos, chamado ascos, ficam os esporos, que são os ascósporos. Tá vendo? Em alguns fungos desse tipo de ascomicetos, essas bolsas, esses sacos, chamados de ascos, eles se aglomeram, se agrupam em estruturas, em micélios carnosos, bem desenvolvidos, que foram chamados de ascocarpos. Quer dizer que no ascocarpo, tá vendo? Fica o asco, onde está o ascósporo. Então, cuidado com a nomenclatura. O asco é uma bolsa que guarda o esporo, que é o ascósporo. Ascos unidos, essas bolsas unidas formam estruturas mais bem elaboradas, que são os ascocarpos, ok? E são os mais variados. Cuidado com a nomenclatura de fungo, tá? Leveduras muito conhecidas, a mais famosa, Saccharomyces cerevisiae, fermento de padaria, que é o fermento biológico para fazer o pão crescer, produção de bebidas alcoólicas, vista em fermentação. Líquens, a maioria dos líquens tem em sua composição esse tipo de fungo, que é o ascomiceto. Eu vou te chamar a atenção para 2 associações ecológicas interessantes aí. Os líquens e as micorrizas. A micorriza é a associação de fungo com raízes de plantas. Normalmente o fungo associado na micorriza é o fungo anterior, que é o zigomiceto. Normalmente em provas, quando a gente vê a micorriza, fungos associados com raízes de plantas, o principal fungo nesta relação ecológica é o zigomiceto. Quando eu falo líquen, algas com fungos ou fungos com bactérias, cianobactérias também. Vamos rever isso aqui. Algas com fungos em geral, o principal tipo de fungo, o que mais aparece, o mais comum, é esse fungo, que é o ascomiceto. Então, na composição de um líquen, que é fungos mais algas, principalmente, o fungo normalmente é o ascomiceto. Penicilina. Olha, o fungo tem importância na medicina, né? E essa penicilina, usada como antibiótico hoje, atacando algumas bactérias, tá? Mata bactérias. Lembrar que alguns tipos de fungos, também chamados de penicillium, são muito usados para dar aroma para queijos. Penicillium roquefort, Penicillium camembert. Então, a importância desse tipo de fungo é bem variada. São espécies diferentes, tá? Então, está aqui no caso também, ó, bolores, né? Aroma de queijo.
e o Aspergillus, que é um tipo de fungo comestível, muito apreciado aí, tá? Muito apreciado. E os basidiomicetos, na verdade, é o mais famoso, é o cogumelo, aquele chapeuzinho lindo, né? Que você vê no filminho dos Smurfs, adoro os Smurfs, muito bonitinho, tá vendo? Então são hifas septadas, elas são os mais conhecidos, cogumelo e também as tão famosas orelhas de pau, tá? Por que são chamados de basidiomicetos? Mesma ideia anterior do ascomiceto. Há estruturas chamadas de basídios, dentro desses basídios ficam esporos, basidiósporos, e o conjunto de basídios formam esses micélios lindos, como o chapéu de um cogumelo, que chama basidiocarpo. Então, no basidiocarpo, ficam os basídios, onde se encontram os basidiósporos. Muitos cogumelos são comestíveis, o mais famoso é o champignon, que você conhece tanto usado no estrogonofe, até algumas pizzas aí diferentes com esse cogumelo, né? E alguns, obviamente, são tóxicos, inclusive são alucinógenos. Então, pessoal, vou pegar um cogumelo, vou comer. Nem sempre é assim, depende do tipo de cogumelo. Beleza? Fechamos. As 4 principais ideias, os 4 principais filos com as suas principais ideias, tá? Sem grande complicação. Você pode brincar com isso aqui dias. Agora, em provas de vestibular, compare as questões. São critérios que realmente são os mais comuns e é mais fácil de você visualizar. Perfeito? Vamos lá, continuando. Eu quero chamar a sua atenção para o líquen, que eu acabei de comentar com você, que é o principal fungo que aparece nessa associação ecológica aqui são os ascomicetos, tá? Eu posso ter fungos com algas e fungos com cianobactérias também. A gente fala que líquen é um organismo formado por fungos mais algas, mas também podem ser cianobactérias, tá? Líquen, comentado no anterior, quando você olha num tronco de uma árvore, na casca de uma árvore, você vê aquela coisa esbranquiçada, colorida, com várias cores, inclusive. Nossa, eu adoro líquen, eu acho espetacular. É uma forma de vida pioneira, né? A gente vê isso em ecologia, sucessão ecológica. Então, pode ser fungos mais algas ou fungos mais cianobactérias. Por que a associação? Porque eles não viveriam sozinhos em condições ambientais que foram impostas a eles, né? Então, nessa relação ecológica linda, que na verdade é um mutualismo obrigatório para eles nessas condições, ambos saem ganhando aí. A reprodução comum do líquen é assexuada. Assexuada. Como assim assexuada? Por fragmentação. O nome está falando, um fragmento desse fungo, desse líquen, se desprende, cai em algum local e o líquen se refaz a partir de sua reprodução assexuada. E os chamados sorédios, que é a principal forma que aparece em vestibular. Sorédios, na verdade, são pequenos casulinhos formados de algas envolvidas por fungos. Chama sorédio. Nesse caso, para você entender. Então, a sorédio é uma estrutura com algas envolvidas por fungos. Eles se desprendem do líquen e são levados pelo ar. Em algum local, esse sorédio se fixa e desenvolve ali um novo líquen. Chama sorédios, tá? Muito legal. Pioneiros na sucessão ecológica, principalmente a partir dos sorédios, que vão pelo ar, caem em algum local e começa ali uma nova sucessão ecológica, tá? Lembra de Cese, Clímax? Normalmente os pioneiros são os líquens. Eu coloquei 2 observações aqui que são interessantes, corantes e bioindicadores. Eu também encontrei algumas provas diferentes aí. Corante, os líquens são coloridos, muitos deles avermelhados, azulados. Então, muitos corantes são feitos a partir da extração de substâncias desses líquens também. E como assim bioindicadores? Não suportam poluição. Esse organismo chamado líquen, algas mais fungos e fungos mais cianobactérias também, eles não possuem estruturas citoplasmáticas que eliminam substâncias tóxicas perante a poluição. Então, são muito sensíveis a ambientes poluídos. Se você encontra um líquen em uma certa região, normalmente é um ambiente com menos poluição. Se o grau de poluição vai aumentando naquela região, você não encontra líquen mais. Então, a gente chama de bioindicador. Algumas regiões do país, como Cubatão, próximo ao litoral paulista, você não encontra com facilidade de jeito nenhum o líquen numa casca de árvore. Por quê? Devido à grande poluição que essa região apresenta. Ok? Então, quando eu falo líquen, união de fungos com algas ou fungos com cianobactérias. Perfeito? Vamos agora aos tipos de reprodução. Esse aqui é o termo, reprodução. Vamos começar com a mais fácil. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada. A reprodução assexuada é bem tranquila de você entender, tá? São 3 principais formas. Fragmentação, já comentado anteriormente pelo líquen, o brotamento e a esporulação, tá? Quando eu falo fragmentação, fácil de entender, parte do micélio se desprende, que é uma pequena hifa, essa hifa vai se ramificando, cai no solo e cresce ali um novo fungo, um novo micélio. Fácil, né? Eu tenho um micélio,
um fragmento de hífen se solta desse micélio, e esse fragmento em algum local ele se fixa, começa a se ramificar e nasce ali um novo fungo, um novo micélio. Isso é uma fragmentação, tá? O brotamento também é chamado de gemulação. Olha a palavra. Brotamento ou gemulação, muito comum de fungos unicelulares, como Saccharomyces. Eu tenho uma célula, aparece um broto, o broto se desprende e dali nasce um novo fungo. Normalmente, escute, esse broto se desprende. Em alguns fungos, esse broto fica preso, aí forma uma espécie de colônia, tá? Chama brotamento ou gemulação. É um broto ou gêmula. É a mesma coisa. Viste em alguns animais essa característica aí, né? Então, esse brotamento, aparece um brotinho que vai se desprender, cai no solo e vira um novo fungo, origina um novo fungo ali. Ou esse broto fica preso e forma ali uma espécie colonial, tá? Brotamento ou gemulação. E a última ideia é a esporulação. A partir da formação de esporos que são desprendidos do fungo, esse esporo pelo ar cai em algum local, se desenvolve e nasce ali um novo fungo. E chegamos, então, na hora, né, da reprodução sexuada. Antes que eu comece a falar desse tipo de reprodução para você, vamos entender o que é um esporo. Porque o esporo é o X da questão quando você tenta entender a reprodução sexuada de fungos. Inicialmente, eu quero chamar a atenção para esses ciclos reprodutivos. Para o aluno que tem interesse, que acha bonito, que gosta, olha, eu particularmente eu acho das partes mais chatas em toda a biologia, pela decoreba de nomes que cada ciclo desse apresenta para você. Para quem quer decorar, a gente que trabalha, que gosta muito da área, e eu mesmo assim, gostando muito, acho um pouco chato, é uma leitura constante, incisiva, intensa, diária, semanal, para você decorar todo esse ciclo aí. Para você que está prestando vestibular, que se interessa em fazer provas, entenda o ciclo, é o entendimento que vai te interessar mais, e não nominho por nominho dentro desse ciclo. Claro, há questões apelativas em qualquer prova, mas não é o seu foco. Seu foco é entender o que está acontecendo dentro de cada ciclo. E em todos eles, sexuados, eu tenho envolvimento de esporos. Esporos. Esporo é uma estrutura cujo envoltório vai se romper, e esse envoltório, ao se romper, a célula se alonga, formando a hifa. E essa hifa vai se ramificando, formando o micélio. Então, a gente fala, o esporo germinou. É essa a ideia. O envoltório do esporo se rompe, a célula se alonga, formando uma hifa que vai se ramificando para formar o micélio. De acordo com o tipo de fungo, os esporos têm nomes diferentes. Então, tenta entender o ciclo reprodutivo sexuado de cada fungo, tá? Então, vamos lá, devagarzinho. Os esporos sexuais é o artista desse processo e me chama muito a atenção os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos pelo nome de cada esporo. No zigomiceto, zigósporos, no ascomicetos, ascósporos e nos basidiomicetos, basidiósporos. E os esporos são produzidos por meiose zigótica. O Daltinho vai te mostrar que nesses ciclos reprodutivos, os esporos são produzidos por meiose. E quem vai sofrer essa meiose é o zigoto. Haverá formação de zigoto pela fusão de hifas aí, haverá formação de zigoto, o zigoto vai sofrer uma meiose zigótica, formando os esporos, tá? Na verdade, são dois tipos de divisões, tem mitose e tem meiose. O esporo é formado por meiose, vai haver uma mitose para multiplicar o número de esporos, para depois dos esporos serem liberados. Então, nas estruturas, vai haver fecundação, formando o zigoto vai sofrer meiose zigótica, formando esporos, os esporos sofrem mitose, aumentando de quantidade antes de serem liberados, tá? Então, vamos lá. Zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Ciclo reprodutivo do zigomiceto. Perceba que eu tenho aqui um fungo, bolor preto, por exemplo, o zigomiceto. Eu tenho aqui uma fusão de hifas, tá vendo? E essas hifas, ao se fundirem, dentro dessas hifas, tem núcleos se multiplicando ali. Haverá uma fusão dos núcleos, tá? Que atuam como se fossem gametas. É claro que não tem gameta masculino e feminino. Por esse motivo, as hifas são chamadas de hifas positivas e negativas. E essas hifas, ao se fundir, os núcleos se fundindo, forma-se aqui em fecundação, viu? Forma um zigoto. O zigoto vai sofrer meiose, olha, meiose zigótica, formando esporos. Os esporos, por mitose, se multiplicam, os esporos são liberados, germinam, formando novas hifas que se fundem, recomeçando o ciclo. Tá vendo? Então, o entendimento não é tão complicado. Agora, os nomes podem ser realmente bem intolerantes aí, tá? Ascomicetos. Nos ascomicetos,
Percebeu que tem um pouquinho mais de coisa já para você verificar? Mesma ideia, tem hifa positiva e negativa. Onde se encontram essas hifas? Em estruturas chamadas de ascocarpos, tá? Tá vendo aqui, ó? São hifas, as hifas se fundirem, positiva com negativa, aparecem hifas dicarióticas, que houve uma fusão, né? Da positiva com a negativa, dentro do ascocarpo, que é essa estrutura do fungo, né? Aí dentro desse ascocarpo, obviamente, houve a fecundação, vai haver a meiose do zigoto, formando os esporos de novo haploides, por mitose vão se multiplicar, são liberados, reiniciando o ciclo, viu? Os esporos germinam e reiniciam o ciclo. E no basídio amiceto, o que é muito semelhante, né? Eu tenho uma estrutura que é o basídio, o cogumelo, é um corpo de frutificação bem desenvolvido, e nesse basidiocarpo, né, eu tenho nos núcleozinhos que vão sofrer também fusão. Percebe que então tem hifas aqui, mais uma vez, hifas positivas e negativas, que fazem parte dessa estrutura. As hifas se fundem, formando o zigoto por meiose forma esporos, os esporos germinam e reinicia o ciclo. Ok? Tente entender o ciclo reprodutivo e não decorar nome por nome, parte por parte. Não estou dizendo para você que são coisas que não aparecem em vestibular. Se fosse para eu apostar, vamos supor, Enem, eu aposto que não aparece de jeito nenhum. Apostar não quer dizer que não vai cair, certo? Eu nunca vi. Provas como FUVEST e FESP Unicamp, que são mais bem elaboradas, também são raros. Então, quando você verifica fungo, você vê o raciocínio. Existe uma fusão de hifas, formando zigoto, meiose zigótica, formando esporos germinam, formam hifas que se fundem, reiniciando o ciclo. E isso aconteceu no zigomiceto, no ascomiceto e também nos basidiomicetos. Espero que eu tenha ajudado você, tentando compactar esse assunto, tentando deixar um pouco mais redondinho. Fora isso, de novo a nomenclatura, leitura repetitiva, para gravar esses nominhos diferentes aí, se for do seu interesse. Bom estudo para você, boas aulas, estou à sua disposição como sempre. Beijo do Daltinho. Tchau.